gente também viu, gente, na disciplina, a importância dos micro-organismos nesse papel. Os micro-organismos têm um componente deletério, prejudicial, a gente está vendo isso. O problema de um vírus que modificou toda a vida do mundo. Então, essa é a parte negativa dos micro-organismos, né? Além de vírus, a gente tem outros micro-organismos, aí, bactérias, protozoários, helmintos, que causam doenças de veiculação hídrica, desde diarreias, febre tifoide, paratifoide, enteroinfecções, problemas aí de, por exemplo, de esquistossomose, várias doenças que a gente discutiu na disciplina, que esse é o lado ruim aí dos micro-organismos, que a gente avalia essa parte ruim, né, digamos assim, prejudicial dos micro-organismos a partir de indicadores de contaminação fecal. Esses indicadores, os principais são, né, os coliformes totais e termotolerantes. Esses indicadores vão indicar exatamente a probabilidade de uma amostra de água ou de esgoto, por exemplo, conter esses vilões, esses agentes patogênicos que podem causar diferentes doenças aí para a nossa população. Ou seja, no caso do Covid, a gente observou que a principal via de transmissão do Covid é a partir do ar, né? Mas a gente tem vários tipos de doenças cuja principal rota de transmissão, utilizando a água como um veículo. Daí o nome de doenças de veiculação hídrica. Por exemplo, a amebíase, por exemplo, a hepatite A. Então, todas essas doenças que utilizam a água como veículo são chamadas de doenças de veiculação hídrica. E esses indicadores vão exatamente demonstrar a maior ou menor probabilidade, mas que ainda, de uma certa forma, apresenta algumas imperfeições, né? Mas devido à grande quantidade de agentes patogênicos, devido à baixa concentração deles, muitas vezes nas amostras de água de efluentes, vários outros aspectos, eles ainda são grandemente indicados para essa finalidade, né? Por exemplo, se a gente vai para a portaria que trata da questão da potabilidade de água, a gente vai ver lá que uma amostra que sai, por exemplo, de uma estação de tratamento de água, assim como de uma certa forma a amostra que a gente recebe na nossa torneira, ela tem que ter ausência de coliformes totais e de coliformes termotolerantes. Isso é que vai garantir que aquela água vai ser potável. Ela pode ser utilizada não só para beber, mas também para outras finalidades, como lavar pratos, utensílios, roupa, banho, enfim, todas essas utilizações aí da água. E também esses micro-organismos, né, esses indicadores de contaminação fecal, podem ser utilizados para o lançamento de um esgoto em um corpo de água. Por exemplo, no tocante ao lançamento de efluentes aqui no nosso estado, a SEMASSE, ela determina que a concentração de coliformes termotolerantes em uma amostra de esgoto não pode exceder 5.000, número mais provável por cada 100 ml, que é a unidade ali para coliformes termotolerantes. Portanto, se a gente analisa a parte de água, tem que ser ausente, conforme a portaria do Ministério da Saúde, mas para lançamento de esgoto em corpos de água, por exemplo, tem que ser abaixo de 5.000. Tá? Então, dependendo do tipo de legislação, a gente pode ter diferentes números para a questão desses indicadores de contaminação fecal. E a parte boa desses micro-organismos é exatamente que eles são utilizados para o tratamento de esgotos, para a remediação de solos contaminados, ou seja, eles estão envolvidos nos vários ciclos biogeoquímicos. Esses micro-organismos estão envolvidos ali na reciclagem do carbono, na reciclagem do nitrogênio, na reciclagem do fósforo, na reciclagem do enxofre. Estão envolvidos ali muitas vezes na fabricação
de determinados medicamentos, estão envolvidos em vários processos industriais, aí, por exemplo, na fermentação alcoólica, utilizada aí na produção de vinho, na produção de cerveja, utilizado, por exemplo, para fabricar queijo. Então, temos aí a utilização desses micro-organismos, não só nos vários ciclos biogeoquímicos, mas em estações de tratamento de esgotos, por exemplo, né? Quer micro-organismos aeróbios, quer micro-organismos anaeróbios. Temos várias tecnologias que utilizamos sistemas algais de tratamento de esgotos para exatamente o fornecimento do oxigênio para a utilização pelas bactérias aeróbias na degradação dos poluentes orgânicos, por exemplo, presentes. Temos a utilização desses micro-organismos, muitas vezes nos processos de geração de energia, né? Por exemplo, quando eu utilizo a digestão anaeróbia para a produção de biogás, eu estou exatamente fazendo uso da parte boa desses micro-organismos, transformando a fração orgânica dos meus resíduos em biogás, né? E esse biogás aí eu posso fazer uso dele para várias finalidades, para a cocção, para a produção de calor, para a produção de energia elétrica, muitas vezes até mesmo fazendo uma reforma desse biogás, utilizando muitas vezes ele como biometano. Quando eu removo ali traços de enxofre, removo CO2, aumentando o teor de metano no biogás, e aí eu consigo muitas vezes utilizar esse biometano na indústria, utilizar em veículos automotores, em ônibus, em carros. A gente já tem vários exemplos dessa utilização aí no mundo, e cada vez mais esse tema vem despertando interesse no nosso país. Então, tudo isso, gente, que a gente discutiu foi exatamente relacionado à importância do saneamento, os indicadores do saneamento no tocante a controle, por exemplo, da mortalidade infantil, em relação, por exemplo, ao controle do saneamento como uma ferramenta de uma certa forma, de diminuir problemas de perdas de vida em decorrência de doenças diarreicas, por exemplo, que acabam acometendo várias milhares de pessoas no mundo. A gente viu que muitas pessoas não dispõem de tratamento de água, de tratamento de esgotos, e que desta forma acabam se contaminando mais facilmente, acabam adoecendo mais facilmente e acabam indo para o hospital mais facilmente. E é por isso que a gente, investindo em saneamento básico, tem um número aí que para cada R$1 ou $1 que se investe em saneamento, se economiza R$4 ou, por exemplo, $4 em serviços de saúde. Então, a ideia é exatamente da gente cada vez mais investir, né, em saneamento básico para promover a saúde, preservar o meio ambiente e fornecer todas essas outras vantagens que a gente comentou aqui anteriormente.